Ele já escreveu diversos livros e um deles fala muito sobre hipnose ericksoniana, é um livro de formação. E Nico, eu convido você para falar um pouquinho mais para a gente sobre o seu livro, o que você trouxe nesse livro, e aí a partir disso eu vou te fazendo algumas perguntas, se você me permitir. Claro, Ju, combinado. É sempre uma gratidão imensa poder servir e falar sobre esse sistema, sobre essa técnica. Acho que muito mais do que isso, uma filosofia que eu posso dizer que é a minha principal ferramenta de cura e de expansão da consciência nessa última década, né? Muitos sabem que eu uso outras ferramentas, como o próprio Enneagrama, que serve como um mapa incrível de expansão da consciência. Agora, quando eu pulo com o processo, tá? O que fazer com o mapa? O que fazer comigo mesmo? Como de fato me transformar? Como que eu realmente tive conquistas de transformação e tenho ajudado pessoas nesses anos todos? Eu acho que a hipnose ericksoniana talvez seja a que vai mais fundo no meu coração. E talvez algo que eu realmente desejo que a humanidade inteira tivesse acessibilidade a isso. O meu livro Formação em Hipnose Ericksoniana, Palavras que Curam, a capa dele ela me remete muito à história da hipnose ericksoniana. Esse livro foi escrito após mais de 10 anos ensinando a hipnose ericksoniana para todos os tipos de público. Eu sempre gostei muito da ideia de que a hipnose ericksoniana como técnica de transformação, ela é acessível para todos. Ela é acessível para o engenheiro, para a dona de casa, para psicoterapeuta, para o médico, para aquele que busca o processo para si, para aquele que busca o processo de cura do outro, para aquele que busca espiritualidade, para aquele que busca performance. Então, quando você junta algo que faz você mergulhar para dentro de si, numa profundidade e com técnica de transformação, dá para entender o porquê de tanta importância. Então, ao longo desses anos todos, depois dos programas, de ver as pessoas aprenderem de fato bem, usarem, se transformarem, foi quase que uma insistência da editora do livro para que eu colocasse esse livro e eu o escrevesse de várias formas. Esse livro é um livro prático, esse livro contém uma metodologia e, acima de tudo, esse livro contém um uso da hipnose para uma transformação de alma e também para transformações pragmáticas. Então, muito da nossa conversa hoje vai ser baseada no que está no livro Formação em Hipnose Ericksoniana, uma formação inteira dentro de um livro, Palavras que Curam, e a gente vai entender por que de fato são palavras que de fato curam, que tocam no fundo da alma. Também acho que vale a pena falar sobre este livro, né, o Coaching com Hipnose. Esse é um livro bastante revolucionário, eu posso dizer. Quando eu fui convidado a coordená-lo, né, então foi um projeto de minha coordenação, eu convidei coautores, todos eles alunos meus, para um processo que muitos não acreditavam que seria possível. Como unir o coaching, que é uma técnica bastante pragmática, com o processo de hipnose e fazer um processo de crescimento do outro bastante grande. E ao convidar todos os autores, fazer mentoria em autores que eram profissionais em diversas áreas, eu tenho de autores bastante mentais e cartesianos que se transformaram com a hipnose, coaches de performance e até coaches em processos de transformação de alma. Este trabalho também é um trabalho que mostra inúmeras outras utilizações da hipnose ericksoniana. Todos eles foram meus alunos, todos eles atingiram processos lindos com a hipnose ericksoniana, então acho que vale a pena comentar. Embora o uso da hipnose ericksoniana transcenda imensamente, obviamente, um tema de coaching, eu acho que vale a pena comentar como livro também e publicação. E assim, e só para seguir aqui na linha dos livros, eu gosto muito de falar do meu livro Anjo Líder, porque ele foi um livro, aí ele tem uma história com a hipnose ericksoniana, que logo na capa eu conto. Esse foi um livro escrito em auto-hipnose. Então, todo o processo de criação desse livro, até o momento que ele apareceu com uma visualização, foi dentro de um processo de auto-hipnose meu. Todas as semanas, eu me sentava, fazia um processo de auto-hipnose rápido de alguns minutos, entrava em transe e, na saída do transe, escrevia a história que vinha de forma bastante intuitiva. E é um livro
absolutamente profundo. Essa é outra das utilizações da hipnose que a gente vai ver, da auto-hipnose também. A criatividade, a oratória, a escrita, enfim. Quando você consegue encontrar um canal aonde o teu inconsciente, que é simplesmente um universo mágico e fantástico, começa a se abrir para a sua consciência, e aí você pode usar nas mais diferentes áreas da vida, isso tudo com uma filosofia que envolve amorosidade, respeito, espiritualidade, transformação, a gente começa a tatear um pouco do que a hipnose ericksoniana pode fazer por todas as pessoas. Não é para o especialista só, não é só para aquele que cuida da saúde, não é para aquele que tem experiência, não. É um sistema acessível para todas as pessoas. E de onde que ela vem? Da onde que vem a hipnose ericksoniana, Nico? A hipnose ericksoniana começou como uma técnica criada pelo Dr. Milton Erickson. Essa técnica e essa criação elas estão muito bem descritas num filme sobre a vida do Erickson chamado The Wizard of the Desert, né? O Mago do Deserto. É um nome bastante, vamos dizer assim, bastante que cabe muito bem ao Milton Erickson. Diferente da hipnose que existia antes, de séculos atrás, ou a hipnose que lá ficou conhecida com Charcot, ou mesmo que o Freud colocou lá as mãozinhas e os dedinhos dele, vamos falar assim, ou mesmo dos estados de transe que já existiam com os xamãs antigos, com os egípcios, ou seja, na humanidade sempre se teve a história de conseguir usar os estados de transe, os estados alterados de consciência, de diversas formas de expansão. Só que o Erickson, ele acaba por criar um tipo de hipnose completamente diferente. Diferente da hipnose que a gente chama de clássica, que a maioria das pessoas está acostumada a ver, né? Coloca lá o relógio, faz o outro dormir, comer uma cebola, ou imitar alguma coisa, se esquecer de algo, que são sim técnicas que funcionam, elas são reais. Muita gente acha que essas técnicas são combinadas, né? Eu também sou um hipnólogo clássico, só para dizer um pouquinho. A ericksoniana é sim onde bate a minha alma, o meu coração. Agora, eu também tenho formação em outras formas de hipnose, o que até deu à nossa formação em hipnose ericksoniana uma característica mais integral. Mas vale a pena apontar, a hipnose clássica é mais conhecida como aquela coisa onde eu quase que vou hackear o cérebro de alguém. Então, se o cérebro de alguém é um computador, o hipnólogo vai lá e entra no cérebro, entra no código e consegue fazer ele não conseguir levantar uma mão, ele grudar em algum espaço, essas coisas são reais. Embora o hipnotizado, nesse momento, tenha uma série de características, ele está meio que se submetendo, consciente ou inconscientemente, à autoridade do hipnólogo, que dá comandos muito diretos. Ela vai funcionar em alguns contextos, mas não vai funcionar em outros. Então, tem toda uma característica, não é uma hipnose para transformação profunda, ela é usada muito para shows, né, para palco, mas também é usada para dor e para questões mais que envolvem mesmo mexer no cérebro, tirar uma dor rápida, fazer uma programação, mas ela não é uma hipnose profunda, ela não é uma hipnose que vai no fundo do teu eu e causa uma transformação sistêmica de dentro para fora. E aí eu dei toda essa volta, né, como hipnólogo ericksoniano, a gente dá voltas para responder as coisas e com o tempo a gente vai entender por quê. A hipnose ericksoniana que o Milton Erickson vem a criar, ele como médico, ele como um especialista na mente, em meados do século XX, nos Estados Unidos, que está no filme Wizard of the Desert, é uma hipnose bastante diferente. Ela é uma hipnose que ela é fundamentada principalmente numa relação profunda de confiança, de entrega e de amorosidade entre o hipnólogo e o hipnotizado. Esta relação, ela é tomada e criada de uma forma tão profunda que nessa ligação, quase que nessa bolha energética que é criada, cria-se um campo transformacional. E a partir desse campo transformacional, de intercâmbio de vulnerabilidade, de abertura, de confiança profunda, o hipnólogo e o hipnotizado são co-criadores. Ambos juntos criam uma solução
para algo. Ambos juntos se deparam com uma cura que nem sempre é criada só por eles, mas sim pelo campo maior ao qual eles se formam. Ambos juntos criam modificações, acessam passados profundos, futuros, e o hipnólogo faz parte do processo. Ele também está em transe, embora uma parte dele esteja assim sabendo para onde as coisas estão indo. É uma hipnose que envolve, portanto, muita amorosidade. Ela não é da hipnose onde tem um hipnólogo e comanda alguém. Não, os dois juntos se abrem para que o milagre do inconsciente transborde entre eles e novidades surjam, aprendizados, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de se relacionar com as emoções. Então o Erickson vai lá e cria uma hipnose que funciona baseada nessa confiança, baseada nessa cocriação, baseada numa linguagem bastante específica. Então, se você vai, por exemplo, aos meus vídeos do canal do YouTube do Núcleo da Consciência, que tem induções hipnóticas bastante profundas, e muitos deles, você vai ver que eu mudo a minha voz. E quando eu começo a falar de um transe, existe um movimento que vai para um lado e vai para o outro. Ele vem e ele vai. Então existem técnicas, e só a modificação da minha voz normalmente coloca as pessoas já num estado de relaxamento. Existem técnicas que envolvem variações de tonalidade de voz, variações de velocidade, e em especial técnicas linguísticas. O tipo de estrutura das palavras que eu uso, o tipo da estrutura das frases, em parte é usada para que a tua mente consciente adormeça e você se abra para um processo de transe profundo, e parte é usada para os processos de cura, de expansão da consciência, de aumento de performance, de criatividade, depende do que a gente quer. Mas, basicamente, é uma hipnose que vai se fundamentar em sugestões gentis, sugestões muito pontuais. O Erickson dizia uma coisa muito interessante. O Erickson tinha uma crença que a verdadeira transformação, ela é gentil. Ela é feita pela amorosidade. Ela não é barulhenta. O Erickson dizia que se você fosse para o alto de uma montanha e encontrasse um lago lindo, parado, refletindo quase como um espelho, bastava uma pequena pedra, muito pequena. Não é preciso uma grande pedra, uma pequena pedra, atirada no centro do lago, no ponto exato, vai criar ondas que vão atingir toda a superfície do lago e que vão mover cada molécula de água. Talvez esteja aí uma das metáforas mais incríveis de como funciona a hipnose ericksoniana. E quem já passou pelos processos de cura, de transformação, sabe disso. Uma pequena pedra, atirada no ponto exato do lago da consciência, em profundidade, num campo de amorosidade e profunda confiança, é capaz de mover cada molécula da consciência. É capaz de mover cada cura, cada processo, cada transformação que são necessárias ou desejadas dentro de um processo de alguém. Então, falando entre o ir e o vir, indo para metáforas e voltando, talvez seja a melhor forma que eu consiga aqui, no que vem agora, falar um pouco sobre a hipnose ericksoniana e a sua criação. E se você tivesse que, assim, que você deu uma pinceladinha, já deu um cheiro aqui pra gente sobre a hipnose clássica, né? Se você pudesse colocar em poucas palavras uma principal diferença entre a hipnose ericksoniana e a hipnose clássica, o que tem, assim, o que é de diferente entre elas? Eu vou falar um pouco mais baseado na minha experiência como hipnólogo ericksoniano e hipnólogo clássico, e um pouco menos na teoria, mas mais na experiência prática, que eu acredito, e também como aquele que é auto-hipnotizado muito fácil, né? Eu uso a auto-hipnose com muita facilidade, tem muita prática. Então, para mim, também reconhecer a diferença, inclusive, nos estados de transe, no tipo de estado de transe que a hipnose clássica promove e no tipo de estado de transe que a hipnose ericksoniana promove. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de filosofia.
Hipnose clássica é uma hipnose de comando direto. Então, o hipnólogo tem poder, então ele está vestido de preto no alto do palco, as luzes estão lá bombeando, as pessoas estão olhando para ele falando, nessa, sem perceber, elas estão entregando poder pessoal, e é onde ele vai usar, talvez a palavra não seja a melhor, mas de certos truques, para que o inconsciente do outro, sem perceber, atribua poder a ele e fale, nossa, o seu comando, sim, ele vai afetar o meu cérebro, ele vai afetar as minhas vontades. Então, é uma hipnose onde a ordem e o comando sai do hipnólogo e o hipnotizado, de certa forma, recebe aquilo. Então, é uma hipnose que sai de um lugar e vai para o outro. Muitas vezes ela é comandada pelo ego, pela vontade ou pela personalidade. É uma hipnose de comando direto. Você tem que me dar o poder para fazer isso, consciente ou inconscientemente. Se você não me der o poder, pode ser que as coisas não funcionem bem num primeiro momento. Ela é uma hipnose que ela atua, na minha leitura, num nível mais superficial. Mas ela é muito boa, é como se você tirasse uma fiação do cérebro. Então eu vou lá, hipnotizo, a pessoa nem acredita, imagina, eu não estou hipnotizado. Então tá bom, então levanta da cadeira. Ela está colada. Não, mas eu não acredito nisso. Levanta, não consegue. Então a mente consciente dela permanece igual. Não teve expansão da consciência, não teve aprendizado, não teve nenhum processo de modificação interna, de crescimento de si, tirou um fusível. Eu costumo usar isso muitas vezes, é útil pra caramba, para a pessoa até olhar para ela mesma e falar, caraca, como assim? Eu não acredito no que você está falando e estou colado aqui. Então quer dizer que tem mais partes de mim dentro de mim que eu imaginava? Agora, um uso belo, que eu gosto muito da hipnose clássica, é nos processos de tratamento da dor. A gente brinca, se uma pessoa chega, ela caiu de motocicleta, está com uma dor profunda, e ela vai chegar num centro cirúrgico, num centro de socorro, não é a hora de fazer uma hipnose ericksoniana de transformação profunda. Se você puder apagar a dor dela, anestesiar, é muito mais rápido, muito mais fácil. Então, a hipnose clássica ela tem essa característica. Ela não é uma hipnose voltada para a expansão da consciência, ela é uma hipnose voltada para, na minha leitura, hackear o cérebro. Para que vai ser usado isso? Eu posso usar para fazer um show, eu posso usar para usar determinados comandos cerebrais que são bastante úteis, como, por exemplo, o uso para diminuição da dor crônica e do estresse ou algumas coisas muito rápidas. Muito bem, vamos colocar isso aqui de um lado. A hipnose ericksoniana é completamente diferente. A ponto da gente falar que talvez a palavra hipnose não seja a melhor descrição. Se você vai pegar, por exemplo, um dos principais alunos do Milton Erickson no mundo, o Erickson faleceu na década de 80, mas ele tem alguns alunos vivos. Eu estudei com 2 filhas do Erickson diretamente, eu tive essa alegria, vamos dizer assim, de ter um grau de transformação e de alguma forma ter recebido isso também diretamente, além de outros professores que foram alunos diretos do Erickson. Se você pega, por exemplo, o Stephen Gilligan, na Califórnia, um dos principais alunos do Erickson, ele já não chama mais de hipnose. Ele chama de transe generativo, generative trance, ou seja, usar o estado de transe para gerar um novo eu, novas identidades e tudo mais. Então isso é bem comum, porque a hipnose ericksoniana, hipnos vem de sono, um deus grego, só que é um nome equivocado que foi dado para a hipnose. Hipnose nunca teve a ver com sono. Aliás, a pessoa em estado de transe, se você for fazer uma ressonância dela, ela está muito mais próxima de acordada do que de dormindo. Mas o nome ficou. Então, quando você olha para hipnose clássica e hipnose ericksoniana, na minha leitura, você está falando para técnicas nas quais você mergulha no inconsciente e acessa o uso do inconsciente, que são muito diferentes. Então, a hipnose ericksoniana, ou como a gente poderia dizer, muita gente fala filosofia ericksoniana, o transe ericksoniano, a transformação ericksoniana, eles têm a ver muito fortemente com esse uso do inconsciente, a capacidade de, com uma relação de confiança muito alta, seja com a outra pessoa. Quando eu falo hipnólogo hipnotizado, pode ser um grupo, pode ser uma plateia de 3.000 pessoas. Eu costumo dizer, se você vai ao YouTube do Núcleo da Consciência, acessar a minha palestra no Congresso Internacional de Felicidade de 2018, são 3.000 pessoas, e você vai assistir
3.000 pessoas entrando em estado de transe, sendo hipnotizadas, no sentido de abertas à consciência, o inconsciente dela se abrindo para a transformação, o inconsciente dela se abrindo para receber as palavras que curam num nível muito profundo. Então, a hipnose ericksoniana, ela vai proporcionar uma abertura do inconsciente do outro e o meu mesmo, se eu quiser, para que esse inconsciente, ao ter suas barreiras retiradas, possa receber aquela pedrinha lá dentro. Tudo isso dentro de uma filosofia, e aí tem uma diferença grande. A hipnose clássica não está envolvida numa filosofia de crescimento. Ela é apenas uma técnica. A hipnose ericksoniana está. Ela tem princípios, como, por exemplo, o intercâmbio da vulnerabilidade. Como, por exemplo, hipnólogo e hipnotizado juntos cocriam. Como, por exemplo, somente num campo transformacional e de confiança é que realmente a mudança acontece. O hipnólogo como canal da mão divina, que vem lá de cima, que vem da cocriação. A amorosidade como transformação. Todos os recursos estão dentro do hipnotizado e não do hipnólogo. Na hipnose ericksoniana, todo o poder está naquele que faz a viagem, não está no hipnólogo. O hipnólogo apenas joga pedrinhas, mas o comando, o poder, a transformação está sempre dentro da própria pessoa. E aí a gente começa a enxergar a hipnose clássica muito mais como técnica e a hipnose ericksoniana como uma filosofia profunda de transformação do eu, da consciência, do inconsciente, que possui técnicas, sim, bastante apuradas de como se fazer isso com uma boa performance de transformação. Eu tenho que, inclusive, tomar um certo cuidado, porque eu tenho várias âncoras com você nos processos de hipnose. E no caso da auto-hipnose, como que ela funciona? O que ela traz de benefício para a pessoa quando ela aprende essa técnica de auto-hipnose? Uma das primeiras coisas que eu gosto de ensinar nos programas de formação é a auto-hipnose. Porque, pensa bem, se você vai a que seja a hipnose clássica, um show de hipnose, você se diverte, volta para casa, você não consegue fazer nada daquilo e nem consegue encontrar uma utilidade além daquele teu momento de diversão, se aquilo foi feito com respeito. Que há alguns lugares que não são feitos com respeito e às vezes pode causar até constrangimento. Mas, enfim, acho que não é o tema para a gente entrar aqui. Mesmo nos cursos de hipnose ericksoniana, muitas vezes a formação, quando são cursos somente para psicólogos, ou para terapeutas, ou para hipnólogos que vão usar isso num contexto de paciente mesmo de sessão, muitas vezes todo o treinamento envolve eu me tornar um hipnólogo para auxiliar o outro numa que a gente chama sessão formal. Sessão formal é aquela que começa, né? E o hipnotizado vai lá, começa com as mãos, aí ele dorme, depois de um tempo tem um procedimento, daí ele acorda. Mas não é só isso que existe. Então, mesmo que você vá tendo uma pessoa com as suas técnicas, faz um bem para ela, mas ela não pode levar isso para casa. Então, talvez a maior bênção seja ensinar as pessoas a auto-hipnose. Mesmo um hipnólogo que aprende a ser um hipnólogo ericksoniano, a primeira coisa que ele deveria fazer é, ao fazer uma sessão com alguém que quer baixar uma ansiedade, diminuir o estresse, fazer uma cura emocional, espiritual, ao mesmo tempo que eu faço, eu também ensino aquela pessoa a fazer a mesma coisa com ela mesma em casa. Porque através da auto-hipnose, eu mesmo me coloco em transe. Eu dou o comando, eu mesmo me coloco no estado de transe, eu mesmo determino aquilo que eu vou ganhar e como eu vou sair daquele estado de transe. Portanto, essa é uma ferramenta incrível. E eu acredito em ensinar a hipnose ericksoniana, sempre ensinar a hipnotizar e a se auto-hipnotizar ao mesmo tempo. Hipnotizar numa sessão formal ou hipnotizar a partir da fala, com os olhos abertos, apenas pelo jeito de comunicar. E a auto-hipnose é algo que eu uso todos os dias da minha vida, sem brincadeira, pelo menos 10 vezes por dia. Toda hora eu entro em processo de auto-hipnose. Então, eu vou sentar para trabalhar, subir do café, estou um pouco agitado, peraí, preciso me concentrar.
Em vez de eu ficar um grande tempo fazendo com que minha mente consciente encontre o caminho, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, dou meu comando, que em 3 minutos do tempo do relógio, na hora em que eu retornar, eu vou estar completamente focado em alta produtividade. Só esse é o meu comando. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, eu mergulho no transe, meu inconsciente trabalha muito rápido e ao sair do transe, eu consigo produzir por 1, 2 horas, 3 horas, altamente. Então, eu consigo mudar o meu estado emocional muito rápido. Então, por exemplo, se eu estou com uma raiva absurda porque aconteceu alguma coisa comigo, em vez de eu ficar só respirando ou andando, eu posso comandar um estado de auto-hipnose rápido, onde aquilo é descarregado de mim muito mais rápido. Se eu estou precisando baixar minha própria ansiedade para entrar numa reunião ou para hipnotizar alguém, porque eu preciso me preparar, ou para fazer um processo de cura, né, do próprio anjo líder. Peraí, eu vou sentar para escrever uma história. Como é que, da onde vem a criatividade? Eu posso me colocar em auto-hipnose. Né? Por muito tempo eu tinha uma coluna de há mais de uma década atrás, eu escrevi uma coluna de artigos num portal chamado Cato Online, de carreira e sucesso. Falava sobre carreira, sobre transformação e autoconhecimento. Eu me lembro que antes eu gostava quase 2 horas para escrever um artigo, olhar e tal. Quando eu comecei a usar auto-hipnose no meio do processo, basicamente 3 a 5 minutos de estado de transe, o texto sai em 10 minutos e depois você gasta aí uma meia hora só para colocar as palavras nos seus lugares. Então, o que eu levava 2, 3 horas, passei a levar 20 minutos, meia hora. Então, eu posso fazer isso, por exemplo, para fazer processo de cura, eu posso fazer isso antes de entrar dentro de uma oratória para 3.000 pessoas, como eu já fiz muitas vezes, ou dar uma aula por aqui, ou eu posso me hipnotizar para ser o melhor hipnólogo do mundo para atuar num processo de cura de alguém. Então, basicamente, todos os recursos que estão no meu inconsciente e que eu não consigo acessar com a mente consciente, né, porque eu estou lá ansioso. Não adianta falar, Nicolai, não fica ansioso, Nicolai, não fica ansioso. Você vai ficando cada vez mais. Então, a mente consciente não tem essa capacidade. Mas uma auto-hipnose de 2 minutos e o teu estado se modifica completamente. Então, assim, é até difícil falar em como e quando usar auto-hipnose, porque ela é simplesmente usada para tudo. Eu uso absolutamente tudo na minha vida, o tempo todo, em todas as horas. É talvez a ferramenta de transformação mais valiosa que eu conheço em toda a minha história de desenvolvedor, de curador, de consultor de liderança nas organizações. Eu sei que eu falei bastante, Ju, mas Não, mas está sendo extremamente autoexplicativo. Assim, pelas suas palavras, qual que é a sua percepção? Ou seja, qualquer pessoa pode aprender hipnose ericksoniana ou ela precisa ter alguma condição prévia, ela precisa ter algum tipo de formação anterior? Qual que é a sua percepção sobre isso? Qualquer pessoa pode aprender hipnose ericksoniana. Aliás, hoje minha percepção é diferente. Todas as pessoas do planeta deveriam aprender hipnose ericksoniana. Aliás, as crianças deveriam aprender hipnose ericksoniana ou comunicação ericksoniana, tá? Desde os primeiros anos na escola. Essa é talvez uma ferramenta que transformaria as relações na humanidade, conosco mesmo e com os outros. Em que eu me baseio para falar que todo mundo aprende? Eu me baseio nos mais de 10 anos com os grupos. Porque quando eu aprendi a hipnose ericksoniana, de uma forma mais formal, com um professor mais catedrático, de uma escola mais tradicional, eu me lembro que a gente passava 7, 8 dias entrando em transe profundo, saindo, entrando em transe profundo. A gente ia conduzir um processo de hipnose com alguém, talvez lá no 7º dia, no 8º dia. E eu sou um apaixonado pela educação de alta performance, ou seja, sistemas de educação e formas que de fato causem transformação profunda. Então eu me lembro que eu fiquei mais 1, 2 anos, e aí entra a cabeça do engenheiro também, daquele que tem a programação neurolinguística, que tem o eneagrama, que tem todos os outros aspectos, e para criar um sistema no qual que as pessoas pudessem aprender mais rápido. E aí eu me lembro que foi no primeiro programa, era um programa, a primeira vez que eu fiz a turma de 4 dias,
Logo na primeira manhã, a gente começou 9 horas da manhã, não deu meio-dia, as pessoas já estavam produzindo estados de transe, hipnose uns nos outros, com uma maestria que se levava uma semana para se fazer. Porque o próprio inconsciente foi usado para que o próprio inconsciente aprendesse. A própria hipnose ericksoniana foi usada para que a própria hipnose ericksoniana fosse aprendida. Ao juntar isso com metodologia de educação experiencial, aprendizagem através do corpo, do coração, da ressonância, de técnica, o que se produziu foi, sim, uma aprendizagem simples, rápida, direta, usando os conhecimentos que as pessoas já têm e que todas as pessoas aprendem. Na hipnose ericksoniana, todo mundo aprende. Eu sei que às vezes aqui a gente fala um pouco complicado, vai para lá, vai para cá, mas é uma hipnose que eu já tive muita dona de casa que usa para ajudar as pessoas dentro de casa a relaxar de ansiedade ou a diminuir uma dor de alguém. Eu tenho psicólogos, eu tenho médicos, engenheiros. Todo mundo aprende a hipnose ericksoniana. Não é necessário nenhuma experiência prévia. É claro que, se você tem já uma experiência em práticas de atenção, uma experiência em alguma linguagem, tudo isso vai ser usado. Mas, na verdade, todo mundo pode aprender sem sombra de dúvida. E é para todo mundo. Às vezes o nome é complicado, dá a impressão que isso não é para mim, porque eu não sou psicólogo. Não, é para todo mundo a comunicação ericksoniana. E no sentido assim, na questão da saúde, em quais questões da saúde e da qualidade de vida você vê a atuação da hipnose ericksoniana? Eu posso falar um pouco dos top 10, vamos dizer assim como a gente tem, né, os mais votados, os mais eleitos, eu também posso, aí nessas milhares de pessoas que já foram atendidas e também nas pessoas que são formadas, o que as pessoas mais procuram e para que elas mais agradecem. Então, se eu falar em qualidade de vida, talvez estresse seja um dos winners, vamos dizer assim, um dos que mais as pessoas querem. A gente vive num mundo onde as pessoas vão a picos de estresse muito rápido. E você vai carregando aquilo dentro de você, carregando, nem sempre você descarrega rápido. Tudo bem, você pode fazer um esporte, mas existem técnicas para você não só descarregar em minutos. Eu me lembro num dos programas de hipnose, a gente fez uma demonstração, uma técnica de gerenciamento de estresse, que é a técnica do balde, que está aqui no meu livro, eu optei por colocar ela aqui, onde a pessoa era um médico e ela fez a técnica e ela levou o equipamento para medir, né, o batimento cardíaco, para medir todo o processo, antes da hipnose e depois da hipnose, a pressão arterial dela. Então, a pressão arterial dela diminuiu com 5 minutos de hipnose. A ansiedade, a velocidade da respiração. Então, tudo isso diminuiu muito rápido. E essa indução do balde ela é tão incrível que você pode colocar uma espécie de um termostato, um programador, que é assim, na hora você hipnotiza a pessoa, se auto-hipnotiza, você faz a descarga do estresse, coloca a estabilidade, mas você coloca também um alarme lá programado. Olha, de 0 a 10, todas as vezes que o estresse dessa pessoa, o meu mesmo, atingiu 7, automaticamente ele dispara esse software, né, esse programa, e ele se autorregula novamente. Dá para fazer isso com dor, dá para fazer isso com outras coisas, mas em especial para o estresse cai muito bem. Então, dentro da área da saúde tem muitos outros caminhos, né? O equilíbrio entre as diferentes áreas da vida. Eu posso usar para o meu sistema imunológico ficar muito mais forte. Tem uma série de hipnoses que eu gosto muito e que eu já usei muitas vezes, que elas não estão nesse livro, você me lembrou muito bem, são hipnoses pré-operatórias, onde você, através do processo de indução, você conta para o inconsciente daquela pessoa que no momento em que ele se prepara para aquela intervenção, que é uma intervenção que você sabe muito bem, ela machuca, ela é invasiva, sempre é, mas o inconsciente já se prepara e também se prepara para se curar, se costurar o mais rápido possível. Dá para diminuir, né, a quantidade de sangue que sai através de processos de hipnose. Então, eu posso fazer hipnose pré-operatória, eu posso fazer hipnose pós-operatória para recuperação profunda, eu posso fazer hipnose para dormir melhor todas as noites, eu posso fazer hipnose, tem uma que eu gosto muito, né, um best-seller que eu faço muito comigo,
eu tenho poucas horas para dormir, às vezes 2 horas, 3 horas, mas eu preciso entrar dar um treinamento importante amanhã. Eu posso me hipnotizar para aquelas 2 horas de sono equivalerem às 8 horas do melhor sono da minha vida. E quando eu acordar, eu vou estar pleno e disposto. Tudo isso é possível. Então, eu vou aumentar meu sistema imunológico, eu consigo mexer na minha própria temperatura. Então, assim, isso falando de saúde física, né? Então, eu posso usar como suporte a um processo de cura mesmo, né? Comandar processos de cura, comandar processos. Claro que é muito arriscado a gente dizer que algo cura algo, né? Não é bem assim. Mas é sempre importante saber que sim, os processos internos. Eu já trabalhei com pessoas envolvidas em processos de câncer, já trabalhei com pessoas envolvidas em processos de depressão crônica, já trabalhei com em todos os tipos de processo. De novo, mais uma vez, não se coloca isso como cura, até porque isso iria muito além. Eu deixo aos profissionais da saúde esse processo. Só que a importância da filosofia ericksoniana é dizer que a cura ela está sempre dentro do próprio paciente. Então, quando um corpo desse, através do inconsciente, produz um sistema melhor, um processo de alegria, um processo de sistema imunológico mais equilibrado, eu posso usar, então, nas mais variadas áreas dentro da saúde. Saúde física, saúde emocional, claro, porque ao falar, né, das doenças psíquicas, das doenças emocionais, dos estados, seja a depressão, seja a tristeza, seja o medo, seja a baixa autoestima, esses estados emocionais que estão principalmente programados na minha infância e que se repetem como programas repetitivos, são os best-sellers também, né? E dentro do meu livro tem vários usos. Tem para autoestima, tem para aumentar a autoconfiança, para assumir um projeto, assumir algo na minha vida. Tem a hipnose para aumentar a minha alegria, tem a hipnose para aumentar a minha esperança, para encontrar um espaço de segurança dentro de mim. Então, assim, a saúde, seja qual ela for, e aí eu não estou falando do médico nem do psicólogo, eu estou falando de promover a própria saúde, promover a própria saúde integral do outro, é um dos usos mais incríveis da hipnose ericksoniana para todo mundo fazer, de graça, em casa. E mudando agora um pouquinho do setor, saindo um pouquinho do setor da saúde, indo um pouquinho para o setor de comunicação. Pessoas que têm uma alta performance na oratória, essas pessoas também usam processos de hipnose, técnicas de hipnose? Todo grande orador, todo grande orador, toda aquela pessoa que quando ela fala, imediatamente ela atrai a atenção das pessoas, e o inconsciente dos outros se abre e fica focado, preso naquela comunicação, eu atingi um estado de foco muito alto, eu estou fazendo uma comunicação hipnótica. E na maioria das vezes trata-se da hipnose ericksoniana. Claro que muitas dessas pessoas não foram para uma escola formal e nem dão o nome daquela técnica. Elas aprenderam sozinhas ou modelaram outras pessoas. Mas muitas delas foram treinadas em hipnose ericksoniana. Eu faço palestras há muitos anos, né? Às vezes para 10, às vezes para milhares de pessoas. Treinamentos, são mais de 30 mil pessoas no mundo inteiro. E seja numa oratória dessa para muita gente, nos vídeos do YouTube, ou seja, numa reunião com um cliente corporativo, as pessoas sempre me falaram, Nicolai, por que quando você começa a falar, todo mundo para e fica olhando assim? E é claro que tem uma quantidade imensa de comunicação ericksoniana. Eu não consigo mais me separar disso. A minha fala é hipnótica, porque ela está embasada em fundamentos da hipnose ericksoniana. Eu diria que pelo menos 1/3, se não mais, de todas as pessoas que aprenderam comigo nessa última década, tinham como objetivo principal a oratória, a expressão de si, o falar bem, né? O falar de uma maneira em que as outras pessoas ouvem, escutam e na qual a sua comunicação tem uma efetividade muito alta. Então, talvez seja. E o interessante de falar uma coisa, Juliana, é que se você for olhar a única coisa em comum de todos os líderes da humanidade, todos, nos mais diferentes tempos,
de Buda a Jesus Cristo, a Hitler, a todos os políticos que a gente encontra hoje, a Martin Luther King. A única coisa em comum entre todas essas pessoas é a grande, ou foi a grande capacidade de uma oratória hipnótica. Então, sim, sim, sim. Se existe uma das grandes bênçãos da hipnose ericksoniana, é a oratória hipnótica que aparece a partir do seu treino e das técnicas que tem aí. E como que a metáfora ela se conecta com a hipnose? Principalmente, eu acho que até é bacana falar não só nas metáforas, porque hoje em dia a internet, na comunicação, ela está tão rápida, as pessoas sempre postam metáforas, né, nas suas redes sociais, mas também falar um pouquinho sobre a metáfora, sobre os contos das histórias para as crianças, né? Essa conexão das histórias com a hipnose. As metáforas estão na base da hipnose ericksoniana, elas são o coração da hipnose ericksoniana como formas de ressignificação. A gente tem um capítulo inteiro aqui no meu livro e tem também uma série de metáforas que eu coletei aqui, porque elas são usadas o tempo todo. O que acontece com uma metáfora? Por que os grandes educadores da humanidade sempre usaram metáforas? Por que Jesus falava por metáfora? Por que Buda falava por metáfora? Por que os grandes professores hoje e curadores ainda falam por metáfora? A metáfora ela tem uma característica hipnótica. Ela faz uma comunicação com o inconsciente do outro de forma paralela. Uma das grandes questões da hipnose ericksoniana que a gente vai aprender é: se eu falo alguma coisa para outra pessoa, eu estou transmitindo palavras, palavras que têm poder e que, se utilizadas pelo outro, podem causar grandes processos de transformação. Agora, se o outro tem uma defesa ou uma barreira e as minhas palavras chocam-se contra a defesa dele, seja porque essa defesa é uma crença, seja porque essa defesa é uma falta de confiança, seja porque essa defesa é até uma falta de capacidade de entender o tipo de palavra que eu estou usando, essa comunicação não entra no outro, ela fica parada, ela bate e volta, ela não é transformacional. Então, na hipnose ericksoniana, a gente vai usar muitas técnicas para que a comunicação entre no outro. Muitas vezes entra pela porta dos fundos, muitas vezes pela porta lateral, muitas vezes ela entra como uma névoa despercebida. E muitas vezes ela é só uma história inocente, no qual, ao contar para o outro, dentro de um campo transformacional de amorosidade e técnica, aquela pessoa nem sabe do que aquela história está dizendo, ela nem entende direito, talvez ela ache a história interessante, talvez ela não ache a história interessante, mas com determinados comandos, mesmo que ela não saiba o que está acontecendo, aquela história entra dentro dela. E o inconsciente dela, que está programado pela cura e pelo desenvolvimento pelo hipnólogo, e que confia, usa aquela história para se reprogramar, para se redesenhar, para se autocurar. Traduzindo, a pessoa ouve uma história, não precisa nem entender a história, dali a 4, 5 dias, aquela questão dela foi curada, foi transformada, e ela nem sabe o que aconteceu. Aquela história fica falando com ela, batendo nos salões e nos espelhos do inconsciente de formas incríveis. É claro que existe toda uma técnica por detrás de como as metáforas fazem isso, e talvez, como você mesma mencionou, é talvez um dos sistemas mais incríveis para ajudar os nossos filhos. Você pode tratar questões de autoestima, questões de bullying, questões de ansiedade, questões de coragem, questões de relação, questões de abandono, através de uso de metáforas hipnóticas na forma de histórias, não só com as criancinhas pequenas, mas com as criancinhas grandes também. Legal. E uma outra forma, assim, quando a gente fala um pouquinho sobre o estado interno emocional, através da auto-hipnose, a gente consegue nos reprogramarmos no sentido assim, eu estou num processo de depressão profunda e eu estou um pouco cansado desse estado de tristeza, de depressão. Eu consigo, através de comandos de auto-hipnose, mudar o meu estado interno emocional? Como da alegria, por exemplo?
Claro que sim. Uma das grandes bênçãos e talvez, né, o primeiro uso que a gente vai fazer da hipnose ericksoniana é comandar o estado emocional no qual eu gostaria de estar. Então, quando eu faço uma hipnose para alavancar recursos, que é uma das que está no livro, uma das primeiras, como eu entro no inconsciente, é importante entender. Todas as emoções e estados internos, eles estão programados no meu inconsciente. O inconsciente tem a receita, como se fosse um bolo, né? Se ele produziu a alegria uma vez na minha vida, o meu cérebro tem a receita. A questão é que naquele momento que eu estou querendo ficar alegre, eu não estou conseguindo acessar a receita. Mas não é que eu não sei, ou que eu não saiba a receita, ou que eu não tenha dentro de mim os tijolinhos que precisam para eu ficar alegre. Porque eu já fiquei lá atrás. Alguma, nem que seja por um segundo. Claro, às vezes minha mente consciente, não adianta falar fique alegre, a mente consciente tem muito pouco poder. Ela acha que ela tem poder, ela acha que está no comando, mas na verdade não está. Quem realmente está no comando é a minha mente inconsciente. Então, através da hipnose ericksoniana e da auto-hipnose, eu mergulho no fundo do meu inconsciente, escolho o estado emocional que eu quero acessar, o estado interno. Daqui a 3, 4, 5 minutos, esse estado entra e toma conta de mim. Isso é uma das coisas que eu faço todos os dias. A autoconfiança para fazer uma reunião. A alegria porque, de fato, está doendo um pouquinho aqui. A confiança porque eu estou precisando assumir um cargo ou andar diante de um grande desafio. Tudo isso, sim. É claro que vale a pena pontuar aqui, tá? Diferente das âncoras, por exemplo, como técnicas da programação neurolinguística usam, eu vou abrir um espaço aqui para ir um pouco mais profundo, tá bom? Uma série de emoções nossas são emoções já programadas. Então, como se fossem emoções automáticas. Então, muitas vezes, em técnicas como a PNL, não a PNL sistêmica, mas a PNL mais comportamental, né, a programação, você vai lá e você está com medo de alguma coisa, você vai lá e aprende que você põe uma certa âncora, que é o processo de hipnose, e coloca uma autoconfiança por cima. Então, é como assim, você vai mergulhar no teu medo, você puxa para a autoconfiança, vai mergulhar no teu medo, puxa para a autoconfiança. Isso é útil, sim, para mudar o teu estado, porque você vai entrar num palco daqui a 2 minutos. Só que não necessariamente isso está curando a causa do seu medo. Então é importante a gente ter essa consciência. Uma das coisas, quando eu ensino meus alunos, é que eu vou por detrás na consciência deles, para que eles entendam o que cada técnica faz. Então, sim, eu posso produzir uma alegria mais rápida, eu posso produzir uma autoconfiança no momento que eu preciso? Eu posso. Isso necessariamente curou a causa profunda da minha depressão, a causa profunda da minha baixa autoestima, que está lá programada na barriga da minha mãe, ou em alguma existência muito anterior a essa? Não necessariamente. É útil? Claro que é. Acessar estados emocionais rápidos é super útil. Agora é importante saber, não necessariamente eu estou atuando na causa. Mas espera aí, então eu vou ficar colocando esses estados rápidos e não vou atuar na causa? Claro que não. Eu vou atuar na causa também. Porque a hipnose ericksoniana também entra ali. Eu também tenho as técnicas para ir profundo naquela tristeza, mergulhar em regressões muito antigas e, de fato, atirar a pedra no centro da consciência e fazer os processos de ressignificação da atitude daquela pessoa em relação à vida, à existência, à espiritualidade, a si mesma, a noção de quem ela é, a identidade, ao propósito, ao que ela veio ao mundo. Então, sim, está aí uma coisa que a hipnose ericksoniana pode fazer e que a hipnose clássica jamais vai fazer, que é atuar na causa, na transformação profunda. Como hipnólogo ericksoniano, a gente vai aprender as duas coisas, e frequentemente usadas em combinação. Claro que os processos mais profundos de transformação, às vezes eles vão acontecer em ciclos. Então, muitas pessoas, por exemplo, no processo de depressão, o que eu vou fazer, o que o hipnólogo pode fazer, o que ela pode fazer com ela mesma, é fazer um processo profundo de entrada lá, de cura, de alegria, de ressignificação, e repetir, gravar esse processo num gravador, que eu vou fazer com a Juliana, eu gravo no gravador, dou para a Juliana, e todos os dias antes de dormir, por 20 minutos, meia hora,
ela escuta de novo, reproduz aquele processo de cura, normalmente ciclos de 21 dias, causam sim curas, nas quais aí já não vai ser necessário mais voltar lá, e nem colocar lá um aparato para te ajudar rapidamente, porque realmente você vai ter se transformado. Então, para responder, eu dei uma explicação bastante profunda, é que é importante entender que sim, eu posso criar um estado emocional rápido e mudar um sintoma de estado emocional, né, da tristeza para a alegria, e operar aquele tempo que eu preciso, e fazer. E eu posso também, e muito mais fundo que isso, fazer as curas de alma, as curas psíquicas, que envolvem ser um espírito, uma alma, um ser humano que irradia alegria, não importa o que aconteça dentro da sua vida. Falando um pouquinho da questão do tempo, para a pessoa conseguir entrar nesse estado, por exemplo, que você acabou de descrever, de transe, quanto tempo ela precisa ficar em transe? Dá para a gente mensurar esse tempo? As sessões de transe, elas existem, claro, transes mais superficiais, o que necessariamente não são ruins, eles podem ser bastante transformadores, como esse transe numa oratória, numa palestra. Existem transes médios, onde a pessoa não tem como, ela acaba mergulhando dentro dela, e existem transes muito profundos, transes nos quais eu posso fazer uma cirurgia numa pessoa, transes nos quais ela está tão dentro dela, que eu tenho que chamar ela, às vezes ela pode até babar, ela pode até ter estados mesmo, que faz parte do processo de transe profundo que ela entrou. Então, uma coisa eu tenho profundidade do transe. Agora, a duração de uma hipnose. Eu, por exemplo, eu uso muitos ciclos de auto-hipnose de 1 minuto. Já faz diferença para mim? Faz. Eu uso normalmente o tempo que eu tenho. E o tempo que dá resultado. Se eu vou entrar daqui a 1 minuto num programa de TV, numa entrevista, eu tenho 1 minuto, eu dou o comando para o meu inconsciente em 1 minuto. O que eu percebo é que, às vezes, se eu quero fazer uma transformação muito profunda de um estado, em pouco tempo, ele trabalha muito para tentar mudar aquele meu estado muito rápido, mas ele faz o melhor trabalho. Então, com 1 minuto, com 3 minutos, com 5 minutos, é o que eu mais uso, todo dia. Tá? Agora, um processo que eu normalmente vou atender uma pessoa ou um grupo de pessoas, você vai ver no YouTube do Núcleo da Consciência, o processo que a gente fez nessa última semana, que envolveu voltar para o momento do nascimento, acessar e abrir um espaço para um ser de luz, um mentor, ressignificar cada ano da vida. Esses são processos que duram meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e a pessoa pode sim ficar num estado de transe pelos 40 minutos, pelos 50 minutos, pela 1 hora. Raramente eu vou passar desse tempo. Muito raramente. E dá para fazer pausas. Ela pode ficar 10 minutos, depois a gente pode pausar, tomar uma água e voltar da onde parou. E muito rápido ela entra no processo de transe. Com a prática, tanto o hipnólogo quanto o hipnotizado entram em transe muito rápido. Então eu costumo demonstrar, se eu procurar agora, eu conto de 3 a 1, eu entro em transe profundo na hora. E os alunos, as pessoas que estão aprendendo, com elas também cada vez mais rápido. Então, isso também vem em função da prática. Outra coisa ligada ao tempo é que a percepção de tempo dentro de um estado de transe é diferente. Então, às vezes, você está 1 hora no estado de transe, você sai de lá e a impressão é que você ficou 4 minutos, 5 minutos. Ou tem muita gente que faz assim quando o transe é profundo. Eu dormi. Mas, na verdade, eu não dormi, porque na hora que eu contei de 5 a 1, você voltou. E aí aquilo no teu inconsciente vai ficar trabalhando por semanas. Se eu contar de 5 a 1 para os meus filhos no meio do sono, eles não acordam, né? Então, na verdade, o teu inconsciente está ouvindo cada palavra e está se transformando. Mas não necessariamente a sua mente consciente tem clareza em todo o processo. E às vezes eu faço uma hipnose, você entra num transe por 2, 3 minutos, 1 minuto, e tem a impressão de que passou horas, vidas, existências inteiras ali. Principalmente quando eu faço os processos de hipnose que eu chamo de hipnose interdimensional, onde a gente vai para outros espaços, abre portais no tempo, faz processos de fato no tempo que não tem tempo e processos bastante profundos aí. Tudo isso em volta do tempo e da pergunta de hipnose ericksoniana.
E se falando assim, a gente vive num mundo hoje onde a gente tem inúmeros estímulos externos. Tem alguma técnica específica que você usa para conseguir entrar naquela mente, diríamos assim, para você conseguir o foco necessário dessa pessoa a qual você está realizando o processo de hipnose ericksoniana? Claro que tem. Isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Então, tudo pode ser usado, tá? Então, se a pessoa entra pela porta no estado de falta de foco, né? Uma ansiedade absurda, claro, a primeira coisa que você vai aprender num curso, e qualquer um aprende, é como colocar essa pessoa num estado de foco e atenção. Até porque é importante entender, hipnose não é a mesma coisa que meditação. Então, muita gente usa a palavra meditação guiada, e na verdade são hipnose, né? Ou práticas de presença. Elas não são necessariamente a mesma coisa, mas elas se ajudam muito. Então, eu, por exemplo, eu sou um praticante de meditação há muitos anos, quase 15 anos. A meditação e a estado de auto-hipnose são muito diferentes para mim. Na meditação, eu me sento e eu observo. Eu educo o meu auto-observador. Eu estou ali passivo. Eu não dou um comando para ir para A, para B, para produzir C ou D. A minha atenção na meditação ela está em presença aberta. Eu estou percebendo tudo, vendo tudo, incluindo tudo. Essa é a prática de presença aberta. Tão incrível. É um estado alterado de consciência também, não deixa de ser um estado bastante incrível. Diferente do estado de hipnose, que é um estado de atenção focada. Então, por que tem lá o reloginho, né? É como se o meu visual vai tanto ali que eu apago o resto. E aí, toda a atenção está para você. Ou eu tenho técnicas para, através da minha voz, da maneira que eu falo, como eu me movimento, ou da maneira que eu costumo dar os rodeios. E eu não sei se você, neste momento, veio de um trabalho ou está muito ocupado. E não é interessante que essas buzinas podem tocar lá fora, enquanto você cada vez mais presta atenção na minha voz e nos meus olhos. Não é interessante que a minha voz fica mais profunda, mais plena. E todo o resto se apaga enquanto você coloca total atenção na minha fala e na minha voz. Claro que eu dei aqui só uns exemplos, né? Há maneiras de se fazer isso sem ser direto, eu não preciso nem falar isso. Preste atenção na minha voz. Mas sim, uma das bases técnicas que vai envolver a forma de respiração, as técnicas linguísticas é captar a atenção focada daquela pessoa. Colocar ela num estado onde toda a atenção dela que estava bagunçada por aí fecha num único ponto. Esse ponto pode ser visual, ou pode ser a minha fala, ou pode ser a própria respiração dela. E quando ela faz a atenção dela ficar focada, ela começa a entrar num estado hipnótico. E toda a energia dela, toda a atenção dela estando comigo, os processos, o impacto da minha fala, o impacto da minha pedrinha, o impacto das minhas sugestões é imenso, porque toda a consciência dela está comigo. Não tem nada perdido por aí. Então, esse é talvez um dos fundamentos dos processos hipnóticos e todo mundo pode aprender. É meio que assim, depois das primeiras horas aprendendo hipnose ericksoniana, você já aprende como colocar as pessoas e a si mesmo em estado de atenção focada, não importa o que estava acontecendo antes. Perfeito, perfeito. E no caso assim, quando as pessoas, como a pessoa precisa entrar em algum processo de ressignificação, necessariamente usando técnica de hipnose ericksoniana, ela precisa fazer algum tipo de regressão? Ela precisa atrelar a regressão à questão da ressignificação? Faz sentido isso? Eu entendo a sua pergunta e eu acho que vale a pena, principalmente para o pessoal que está escutando a gente, te falar um pouco sobre o que é a regressão, o que é a ressignificação, né? Regressão nos processos de cura, nos processos de hipnose ericksoniana, envolve acessar memórias antigas. Então, não é necessariamente, a gente brinca, você não voltou ao passado, você acessou um registro que está aí com você agora, neste momento do tempo, mas você acessou. Então, você tem agora 2 anos de idade, você se lembra, você sente o cheiro da sua mamadeira, você se lembra de tudo, da roupa que sua mãe estava usando, que você não
se lembrava mais. Você vê detalhes numa regressão que nunca se ia lembrar conscientemente, mas você me descreve cheiros, cores, sensações, falas, tudo isso. Então, o processo de regressão dentro de uma hipnose ericksoniana, ele é incrível. Agora, para que eu faço uma regressão? Para que é útil, entre aspas, voltar ao passado? Para muitas coisas. Pode ser que eu esteja voltando ao passado para fazer uma ressignificação. O que é ressignificar? Dar um novo significado a um evento que aconteceu atrás. Então, você passou por um trauma profundo, uma fobia, um processo de bullying, ou até mesmo processos mais difíceis, como eu já lidei com muitos deles, como processos de abuso, ou dores, ou perdas. Você, naquele momento do tempo, na sua infância, você atribuiu um significado de acordo com a capacidade emocional que você tinha ali, que ainda era pequenininha, foi over para ela. Então, fazer uma regressão para abrir o caminho de volta ao passado, naquele momento, ressignificar o momento, ou seja, dar um novo significado emocional e cognitivo para aquele momento do tempo, é um processo de cura profundo, que muda a vida de uma pessoa. Então, eu dei um novo significado àquilo. Então, agora, falei um pouquinho da combinação entre uma regressão e uma ressignificação. Eu faço regressão só para fazer esse processo de ressignificação? Não! Eu posso fazer regressão para encontrar a alegria que a minha criança tinha e que eu não estou conseguindo acessar como adulto. A criatividade que a minha criança tinha, né? A autoestima que ela tinha, a espontaneidade que ela tinha. Ou eu posso, uma das minhas preferidas, eu adoro fazer regressão para você voltar no momento mais feliz da sua vida antes dos 5 anos de idade. Eu amo fazer isso. Porque aí a gente volta lá e eu faço você ver muito mais do que você lembra de coisas que você nunca ia lembrar. Eu faço você sentir o cheiro, você sentir sensação. E aí você se enche daquela alegria. É comum a gente chorar de gratidão, porque a gente encontra alguém que já se foi, porque a gente lembra de como a nossa vida teve momentos incríveis. E aí eu posso trazer essa alegria junto com essa gratidão na linha do tempo, para o momento do meu adulto agora, e jogar. Né? Tem técnicas de hipnose ericksoniana para isso, para disparar no momento do agora. Então a regressão também pode servir para isso, para se lembrar de coisas, para muita coisa. A ressignificação, dar um novo significado, também não necessariamente precisa da regressão. As metáforas, por exemplo, elas transformam uma pessoa, elas dão um novo significado para uma vida de uma pessoa agora, muitas vezes, sem ter feito um processo de regressão formal. Muitas vezes, o transe conversacional, que é um dos meus prediletos na hipnose ericksoniana, que é importante que todos aprendam, que é quando eu falo com uma pessoa, numa reunião, numa conversa, num bate-papo, e ali já tem uma estrutura hipnótica. Então, é uma conversa que a pessoa se foca e ela não sabe que está sendo focada. Muitas vezes, nessa conversa, uma frase que eu falo, uma dica, um pequeno toque, não seria como? Né? Eu fiz isso por escrito hoje, dentro do nosso grupo de estudo. Então, a gente tem esse grupo com 700 pessoas no programa online que a gente está conduzindo agora, e uma delas colocou algo, eu fiz uma resposta em ressignificação. E ela respondeu, nossa, é verdade, isso faz sentido, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mudou a vista que ela tinha para a vida. E essa foi uma técnica absolutamente consciente. Ela é fruto, para mim, de ressignificação aprendida dentro dos processos de hipnose ericksoniana. Como hipnólogo ericksoniano, quer queira ou quer não, você se transforma num curador. Porque a tua fala envolve isso. E curador é qualquer um, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o médico, é o líder, é o engenheiro, é o psicólogo. Então, o que se pode fazer é absolutamente simples e incrível ao mesmo tempo. Eu acho que a minha próxima pergunta que eu te fazer, você de uma certa forma acabou respondendo, né? Na questão da hipnose, ela é apenas para o autoconhecimento ou também a gente consegue aprender técnicas e ferramentas que a gente consegue acessar a nossa comunidade, acessar a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta.
de uma certa forma você me respondeu isso, mas você quer complementar um pouquinho sobre isso? Claro, a hipnose ericksoniana é para você usar, não é para você guardar para você. Você não vai precisar de uma formação imensa. O que eu espero, o que eu esperava dos meus alunos, depois de 2 dias, de 3 dias, era que eles fossem para casa e já hipnotizassem alguém. E já usassem com a mãe que tinha alguma dor, ou com o irmão que estava tendo alguma ansiedade, com o filho que não conseguia dormir. Já usar, é para usar, não tem contraindicação. Por quê? Porque a maneira como a gente ensina, que é uma maneira generativa, dentro de um container de respeito e cuidado, ela pode ser usada por qualquer um, com qualquer um. Então você pode se tornar um hipnólogo. Aliás, você se tornou uma hipnóloga, né, Juliana? Há muito tempo. Sim. Todo mundo se torna um hipnólogo. Então, sim, você vai usar com as pessoas, você vai usar consigo mesmo, você vai usar nos grandes grupos e na oratória, você vai usar na forma de escrita, que vai causar processos nos outros, você vai usar nos vídeos que você faz, como eu faço o tempo todo. Então, a hipnose ela é ericksoniana para tudo isso, para ser usada sem moderação, vamos dizer assim. E agora você tocou levemente no momento, durante a nossa conversa, sobre isso que eu vou te perguntar agora. É possível acessar outras dimensões planetárias através da hipnose ericksoniana? Uma pergunta diferente. É diferente, é diferente. Eu acho que só porque a gente está aqui embaixo do guarda-chuva do núcleo da consciência é que isso me permite. Lembrando que dentro dos fundamentos do núcleo da consciência, quando a gente vai lá para o nosso modelo central, né, que está no nosso e-book das 7 dimensões da consciência, o nosso oitavo, o nosso ponto 8, né, a nossa 7ª dimensão, é a consciência cósmica. E aqui eu acho que vale a pena falar com todo respeito às diferentes crenças, e lembrando que hipnose ericksoniana não é isso, você pode aprender hipnose ericksoniana sem jamais se conectar ou ter uma crença de que não existem outras dimensões além da nossa, nem outros planetas, nem outros seres. Está tudo bem. A hipnose ericksoniana é para tudo e para todo mundo da mesma forma. Agora, dentro dos nossos processos, né, das nossas crenças e o que a gente entende, é que sim, é comum. Se você vai olhar por exemplo, para os processos que eu tenho conduzido no YouTube do Núcleo da Consciência de Travessia, em vários momentos as pessoas relatam terem acessado dimensões muito profundas. Se você vai olhar para o meu livro, O Anjo Líder, o Anjo Líder conta a história de um presidente de uma empresa, de um CEO, que através de viagens astrais, ele passa a acessar outras consciências, mentores de outros planos, para que esses mentores possam auxiliá-lo dentro do processo de liderança. Eu, por exemplo, já fui convidado e já fui convidado a ensinar a hipnose ericksoniana num local de estudos, num grupo de estudos bastante sério no Brasil, que atua com processos de projeção astral, com processos de consciência, porque eles entenderam que, de fato, usar a hipnose ericksoniana poderia facilitar as viagens astrais, poderia facilitar a clarividência, poderia facilitar o equilíbrio de todos os meus chakras, dos meus corpos sutis. Então, sim, na minha experiência, porque isso tem a ver com a minha vida, o processo de hipnose ericksoniana, ele se entrelaça incrivelmente com processos que envolvem campos sutis, corpos sutis, reprogramação de energia, curas que são parapsíquicas e energéticas, processos de expansão da consciência, viagens astrais e todos os outros processos das quais, de certa forma, nós lidamos aqui o tempo todo. E eu acho que a grande beleza do núcleo da consciência está nisso. Ao mesmo tempo em que a gente entra numa organização, trabalha uma transformação de cultura numa liderança, baseado em performance, elevação da consciência, com métricas absolutamente concretas, né? Vale lembrar o meu histórico como engenheiro formado pela USP. Ao mesmo tempo, a gente vai, sim, para processos invisíveis, processos profundos, processos de mente circular, processos onde outras dimensões se comunicam e muitas vezes dentro de um processo, eu vou contar um segredo que ninguém está ouvindo aqui, a gente, dentro dos meus processos de condução de hipnose ericksoniana nas formações individuais e nos grupos, sim,
eu sou amparado por diversas outras consciências em múltiplas formas e múltiplas dimensões, que têm o mesmo objetivo de cura, desenvolvimento e expansão da consciência. Uau! Uma pergunta diferente merecia essa resposta nesse nível de informação e de entrega. E, obviamente, quando a gente fala de coisas diferentes, novas para algumas pessoas, naturalmente vem o medo. Como trabalhar o medo antes mesmo da pessoa entrar no aprendizado da técnica da hipnose, né? O medo da hipnose. Como fazer isso? Como trabalhar essa questão do medo? Eu acho que a primeira coisa que vale dizer é que esse medo ele é justo e honesto. Por que eu costumo falar isso? Porque a imagem que as pessoas têm da hipnose é a da hipnose clássica. Ou seja, alguém se submetendo à vontade de alguém. Pois se eu faço um papel de ridículo, e se essa pessoa faz algo comigo que vai além dos meus valores? Ninguém quer isso. E é preciso, sim, ter medo disso. É preciso ter proteção em relação. Nenhuma consciência, todos os seres humanos, todos os espíritos são livres para a sua própria escolha e caminho. Se você tem uma técnica que você observa que ela pode ser usada ou de alguma forma envolva manipulação, é claro que você vai ter medo. Tá? E é preciso ter. Então, muitas vezes, o medo que vem da hipnose é uma ideia das pessoas que hipnose é isso. Por quê? Porque isso vem de falta de pouco conhecimento. Então, como eu conheço pouco, aquele estereótipo que está no ar está ali, pô, aquela coisa lá de comer cebola, não quero não. Tenho medo daquele negócio. Não acredito que existe, mas tenho medo dele, né? O que é um risco. Eu tenho medo, parte do meu inconsciente acredita que pode ser possível. Mas, enfim, essa é uma coisa. A outra coisa existe um outro medo que é mais natural, que é o próprio medo da nossa mente racional. A nossa mente racional, ela tem muito medo. Ela acredita que ela está no controle. Ela racionaliza, ela quer prever o futuro, ela fica o tempo inteiro pensando em formas, porque por debaixo dela, ela tem o medo do não controle, o medo da não previsibilidade. A nossa mente ela tem uma ilusão de que ela controla as coisas. Eu acho que a gente pode olhar muito bem para o Covid e se lembrar que isso não é tão real assim. A gente cria planejamentos, mas quem disse, né, que quem está lá em cima combinou o jogo com a gente? Então, existe um outro medo nas pessoas que é o medo da mente consciente delas de se abrir aos processos de condução dos estados de transe. Este é um medo, de novo, mais uma vez, fundado numa falta de conhecimento. E é justo. Porque quando eu vou para a hipnose ericksoniana, não há nada mais respeitoso, não há nada mais curador, mais honesto, mais bondoso do que a filosofia ericksoniana. Na filosofia ericksoniana, primeiro se estabelece um campo de extrema confiança entre o hipnólogo e o hipnotizado. Depois se estabelece uma cocriação, ou seja, estamos criando juntos, e quem comanda o processo é o hipnotizado. Ou seja, toda hipnose é auto-hipnose. Eu não entro no seu cérebro para te hipnotizar. Você se auto-hipnotiza porque quer, ao ouvir as minhas palavras e por confiar no nosso processo. E juntos fazemos coisas incríveis. Então, a maneira principal das pessoas diminuírem ou se abrirem, terem um pouco mais de confiança dentro dos processos de hipnose ericksoniana, primeiro é compreender a hipnose ericksoniana. Compreender que se trata de um sistema de cura na qual elas podem se abrir, na qual elas não precisam ter medo, elas podem confiar plenamente. Aliás, quanto mais elas se entregarem para o processo, mais profundas e belas são as curas. E elas sempre estão no comando. Então, boa parte do medo vem porque as pessoas associam o nome àquela forma de hipnose que elas não conhecem, estereotipada, e elas desconhecem isso. É por isso que alguns dos grandes professores de hipnose ericksoniana mudam o nome para comunicação ericksoniana, transgenerativo, porque às vezes o nome atrapalha um pouquinho, sabe? Um processo tão bonito, tão belo e tão lindo. Mas dentro da sua pergunta, acho que é importante para a gente esclarecer. Quem sabe a gente não possa, dentro do núcleo da consciência, curar até o próprio nome hipnose ericksoniana e o que a hipnose significa para as pessoas. Aliás, talvez seja uma missão nossa,
curar o que a hipnose significa para as pessoas, sem invalidar que existem, sim, várias formas de hipnose. Com certeza, e eu acho que só pela sua fala, só da gente poder estar falando para as pessoas que estão aí do outro lado escutando, o botãozinho, né, o controle remoto do liga, desliga, estou em transe ou não estou em transe, estaria na mão da pessoa, certo? E ela escolhe quando ela liga e quando ela desliga, né? E nesse processo de ir pegando a confiança, o campo da confiança e se entregando ao processo, isso obviamente pode ser que ajude e vai ajudar nessa perca do medo. No sentido de quando a gente fala da questão de como trabalhar, no sentido assim, é difícil, Nicolai, você tem uma vasta experiência no ensino, em ensinar como professor. Muito entre nós, é difícil aprender? Você acredita em quanto tempo a pessoa já pode estar aplicando a técnica em outra pessoa, num cliente ou na própria família? Eu sinto que não é difícil aprender. E não só eu que sinto. A experiência mostra. São muitas pessoas, né, na época que a gente fazia um programa de 4 dias, as pessoas já voltavam para casa usando. Só que elas não era nem nos 4 dias. Depois do segundo dia, a gente já começava a ter utilizações bastante incríveis. Então, em primeiro lugar, não é difícil aprender, é para qualquer um. E após um dia, 2, você já começa a ter benefícios. Tá? Mesmo num programa online, se bem colocado, se bem apresentado, se composto com técnicas de aprendizagens, com algumas sessões você já pode usar e deve. E se você não conseguir usar, é porque você não está sendo ensinado direito. Essa é a minha crença. Se tiver difícil demais, é porque tem alguma coisa errada. É para ser fácil. Primeira coisa. Segunda coisa que vale a pena complementar. É claro, se eu vou aprender a tocar um violino, você me perguntar em quanto tempo você toca uma música, ou um violão, talvez eu te fale, olha, com 1 mês, 2, você toca uma música no violão, já vai ser gostoso, ou 6 meses. Mas para eu tocar muitas músicas, para eu tocar uma bossa nova, para eu cantar de forma mais, talvez eu leve alguns anos. Então, assim, em quanto tempo eu posso tocar uma música que já vai ser gostoso ouvir para mim e para os meus amigos? Em 6 meses, treinando bem, você consegue. Em quanto tempo eu me torno um grande violonista, um grande violeiro, um cantador, alguém que tem uma maestria? Em muitos anos. Não é diferente com a hipnose ericksoniana. Então, técnicas como, por exemplo, baixar o estresse, mudar seu estado emocional, atingir foco, criatividade, em alguns dias já é para você começar a usar. Técnicas como fazer uma regressão, uma cura profunda de um processo, aí já vai mais tempo, você vai demandar muitas outras técnicas acopladas e, claro, quanto mais você praticar, melhor você fica. As técnicas de linguística, por exemplo, você não vai pegar todas de cara, você vai precisar praticar. Eu venho praticando há mais de uma década e eu vou me tornando cada vez melhor e mais efetivo. Então, assim, em quanto tempo eu posso ter resultado? Se eu tivesse um grupo de alunos e ao final de um primeiro dia eles não fossem capazes já de hipnotizar alguém e ter já um resultado bom para as coisas triviais da vida, eu ia considerar que eu estaria ensinando errado ou não ensinando bem. Eu espero no mínimo isso como performance. Isso é possível. Se eu te disser que nós estamos criando um hipnólogo profundo que consegue ter uma maestria incrível de fazer. Acho que você se lembra, você deve se lembrar que muitas vezes eu faço processos de cura com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E onde um processo dessa, cura dessa, que cura dessa, que cura dessa, que cura o grupo todo e que cura o próprio hipnólogo. Tudo ao mesmo tempo. De uma forma maluca, incrível, uma grande constelação de cura. Isso já vai muito mais tempo, tá? Agora, eu acredito que o que as pessoas precisam saber da hipnose ericksoniana já seria capaz de transformar o nosso planeta, de levar uma ferramenta de cura para dentro de casa, de consciência, pouco tempo, 1 dia, 2, já é para ter benefícios e para usar. E qual que é a principal diferença no seu método de ensino? O que você fala? Isso
eu nunca vi ninguém fazendo e eu sei que é uma característica do Nicolai Cursino ensinando hipnose ericksoniana. Qual seria? Olha, essa pergunta é bem clara para mim. Pelo fato de eu ter feito escolas mais tradicionais e levado bastante tempo para aprender, e incríveis, escolas incríveis e métodos incríveis, eu tenho essa inquietação em como a aprendizagem pode ser, primeiro, mais rápida e pode ser extremamente profunda. Eu costumo lembrar que já aos 17, 18 anos, quando eu passei no vestibular, eu fui primeiro lugar em um dos vestibulares de engenharia da USP, eu percebi que eu já usava hipnose. Então eu ia estudar, eu andava, eu entrava nos personagens, eu dormia, eu levei uma advertência muito grande no colegial, porque eu dormia nas aulas. E aí disseram que talvez eu devesse sair da escola. Como que pode alguém que dormia na escola, de repente passar tão bem esses vestibulares todos, né, no ITA, na Unicamp? Eu não dormia, o que eu fazia era mergulhar no meu inconsciente para fazer processos de aprendizagem profunda. Então, quando eu fui desenhar o nosso programa, eu fui falar, tá bom, é isso que precisa aprender. Mas como é que se aprende mais rápido? Técnicas de educação experiencial, das quais eu tenho informação, que é quando se aprende com a experiência, podem ser agrupadas em fazer uma experiência primeiro, colocar o grupo em transe, e através daquele transe, a pessoa aprender rápido. Técnicas que envolvem usar o que o cara já sabe fazer bem para conectar com uma nova aprendizagem podem ser usadas. Técnicas que envolvem o tipo de linguagem que eu uso para programá-lo, o desenho do exercício que ele vai fazer. Técnicas que envolvem o tipo de algo que não seja só mental, mas que coloque também a prática do corpo, da respiração e a prática energética de corpos, de chakras juntos, aumenta o resultado de performance? Ah, aumenta também. Peraí, mas as técnicas linguísticas, será que eu preciso aprendê-las de forma indireta? E se eu for buscar lá modelo de linguagem, testar 1, 2, 3, 4 por repetição? Peraí, mas e se eu criar um jogo em cima disso? E as pessoas fizerem isso brincando? Eu fizer uma marcação muito rápida? Usar a emoção? Então, a combinação de todas essas técnicas de transformação, além de uma verdade profunda em mim. Eu ensino hipnose hipnotizando. Eu ensino hipnose em auto-hipnose. Eu ensino hipnose porque isso corre no meu sangue. Isso corre nas minhas veias. Porque isso está em cada molécula minha. Eu acredito que também isso deva fazer bastante diferença também no processo. Então, tudo isso combinado leva a uma aprendizagem muito rápida. Eu costumo dizer, eu estudei com alguns dos grandes professores do mundo. Eu não acho que eu tenho o conhecimento que eles têm, mesmo depois de décadas. Alguns são professores de universidades nos Estados Unidos, outros são PhDs, outros foram alunos do Erickson. Eu não acho que eu tenho o conhecimento deles, talvez eu não tenha a metade do conhecimento deles. Mas o que eu percebi nos grupos é, os meus alunos aprendem muito rápido. Muito rápido. Então, assim, se um professor pudesse ser medido por quantos alunos aprendem, usam e têm benefício, eu posso dizer que isso foi conquistado até mesmo muito mais que os meus professores. E eu fico me perguntando por que, às vezes, também. E eu acho que tem a ver com essa questão da tecnologia do ensino e da aprendizagem. Você não precisa ser aquele que mais sabe. Muitas vezes você encontra um professor que sabe muito, mas os seus alunos não aprendem tanto. Porque o sistema de passar esse conhecimento, o sistema de fazer isso, não é experiencial, não é voltado para o aluno. E o ensino não é desenhado para o professor. O ensino é desenhado para o aluno. Eu vou saber se ele foi bom se ao final do primeiro dia os meus alunos estiverem hipnotizando, causando nos outros curas, expansões e processos de mudança, e ao final do dia eles mesmos se sentirem pessoas diferentes. Então, todo o meu design, que envolve muita tecnologia, é para isso, é para o outro, é para o aluno, é para o resultado dele, e não necessariamente para mim, nunca é para mim. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? Você pode ter 3 ou 4 pessoas que conhecem igual de hipnose, ou umas mais do que as outras, mas
quando se trata de ensinar o outro, não é quem sabe mais. E saber é importante, sim. E, né, em nenhum momento eu estou tirando conhecimento. Eu sou muito profundo em conhecimento, né? Bota aqui 2 livros, pelo menos, de hipnose na conta, ter estudado com os melhores do mundo e tá. Então, eu valorizo muito conhecimento. Só que, além dele, tem a beleza de, tá, eu tenho esse conhecimento, mas e daí? Como que eu faço ele ser transferido para o outro, qualquer pessoa, essa pessoa levar para dentro dela, encontrar a forma dela e no dia seguinte sair usando? Aí não é só conhecimento de hipnose. Aí tem uma série de outros conhecimentos que se encadeiam junto e que na minha leitura hoje, talvez os meus alunos possam responder melhor que eu, estejam na base do porquê esses programas ensinaram tanta gente tão rápido, até mesmo mais rápido do que a maioria dos grandes professores que eu conheci. E lógico, né? Depois de você colocar tanto doce na nossa boca, quando que vai ser a próxima turma? Como é que vai funcionar? É online? Fala um pouquinho sobre isso. Quando que começa? Nós estamos agora, Ju, e vai ser a primeira vez que a gente anuncia, e eu estou aqui com um dos desafios mais incríveis que eu já tive na vida. E eu posso te falar que eu estou me deleitando, porque eu entro em auto-hipnose várias vezes por dia para mergulhar nele. Eu faço investigações, eu estou procurando, que é como nós criaremos um programa de hipnose 100% online, de ponta a ponta, hipnose ericksoniana, que seja profundamente transformador, a nível pessoal e espiritual, que seja no qual as pessoas vão sair fazendo, com todos os desafios. Né? E vale lembrar, eu já conduzia sessões de hipnose no Skype há 12, 13 anos atrás. Dá para fazer hipnoses profundíssimas à distância. Mas mais do que isso, como é que a gente vai fazer as pessoas treinarem, aplicarem uns nos outros? Como é que a gente vai garantir que no final elas vão estar com um nível de maestria que não tem por aí? Esse está o meu grande desafio. E eu não vou revelar a forma exata, mas muitos que estão participando, né, das nossas 700 pessoas dentro do programa de Enneagrama, que está modificando pessoalmente, espiritualmente e profissionalmente, a ponto das pessoas falarem isso é absolutamente incrível, são várias técnicas combinadas, saiba que algo está sendo desenhado da mesma forma e que sim, está quase pronto no forno. Vai ter demonstrações, vai ter induções, vai ter processos de auto-hipnose, vai ter aulas online, vai ter grupos dedicados para aprendizagens e práticas 100% online. E também, não é só 100% online, é também voltado para que a própria pessoa, se quiser, aplique online. Porque esse é o novo mundo e a nova era. Esse belo desafio, eu não vou revelar o como, mas saiba que esse estudo já está acontecendo e que sim, em junho agora de 2020, eu vou apresentar, o Núcleo da Consciência vai apresentar uma formação inédita, metodologia de ensino completamente inédita, profunda, com a cara do Núcleo da Consciência, onde cada aula já vai ser um processo de transformação de quem está lá, mas também desenhado para que quem está do outro lado assuma, traga para dentro de si, aplique em terceiros, aplique no outro, para ter uma visão de que a hipnose ericksoniana é uma das ferramentas mais úteis, por exemplo, no momento que o nosso mundo está passando, o nosso país está passando, para redesenhar um planeta, para redesenhar um país, para recuperar autoestima, esperança, para abrir caminhos, para cuidar da minha família, para trazer para dentro de casa um sistema e uma filosofia da qual todas as pessoas podem trazer dentro de casa. E esse está aqui o meu grande desafio. Como fazer com que todas as pessoas, dentro das suas casas, se tornem grandes hipnólogos ericksonianos e se tornem também pessoas transformadas por essa filosofia de presença, de amorosidade, de gentileza e de transformação profunda. Então, sim, está aí. Em breve a gente vai anunciar essa turma única, exclusiva, que começa agora em junho comigo. E eu estou muito feliz desse grande desafio e dessa grande bênção
E o meu inconsciente já me disse que vai ser simplesmente um processo incrível. Sensacional. Gratidão, meu querido. Eu acho que a gente consegue finalizar nossa linda conversa com muita informação, com muita entrega já. Eu acho que você já deu várias dicas de tudo que vai ser apresentado durante esse treinamento online e que sim, é possível, né? É possível perder o medo, é possível aprender muito, é possível espalhar todo esse conhecimento ao redor das pessoas, as pessoas aplicarem nelas mesmas através de auto-hipnose e sem sair de casa, que é isso que é o melhor, sem sair do conforto da nossa casa, certo? Para chegar nessa visão, Juliana, eu levei muitos anos. No começo eu também pensava que era mais difícil, que não era para A, para B, que precisava de B e C. Mas hoje, nesse momento do tempo, a minha visão é que todas as pessoas do planeta, um dia, tenham a filosofia ericksoniana dentro de si. Assim como elas sabem falar, assim como elas bebem água. E essa visão começa agora. E é dessa forma que a gente vai entrar na casa das pessoas mais uma vez em junho, para criar essa grande visão. E essa visão vai fazer bem para muita gente. Vai fazer bem para o nosso país, vai fazer bem para o nosso planeta, vai fazer bem para a nossa grande visão de um planeta consciente, amoroso e da nova era, a gente pode dizer assim, que é o que espera a humanidade. A nova comunicação, se assim a gente pode colocar. Gratidão, querido. Um grande beijo. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até mais.